Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de games na parte de pixel art. Tudo bem? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver como é que eu represento, a forma como eu posso representar na tela de um computador um jogo 2D, tá bom? Então, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Primeiro assistam o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tudo bem? O que acontece? Quando eu estou visualizando um jogo na tela de um computador, de um celular, de uma televisão, o que acaba acontecendo? Existem várias formas de você colocar uma imagem numa tela que é de duas dimensões. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. A primeira coisa que eu queria mostrar é que, por exemplo, é o jogo, esse joguinho aqui. Esse joguinho do Atari, ele fez muito sucesso, tá? Observem que a pessoa ela vai ter uma visão frontal da tela do computador, aonde os inimigos eles vão descendo de cima para baixo e você tem que conseguir eliminar os inimigos. Observem aqui, ó, ele era totalmente feito, né, em pixels, né? Tipo, não, tudo é feito em pixels, mas olha só a baixíssima definição, a pequena quantidade de cores, ou seja, praticamente não se usava mais do que uma ou duas cores, ok? O detalhe, né, é extremamente minimalista, ok? Esse é um bom exemplo de pixel art em 1980, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha para que a gente possa ter uma ideia. Mas o que é importante aqui no caso que eu quero explicar? Eu quero explicar no caso que sempre você vai ter uma visão frontal da tela do computador, ou seja, você tem uma imagem 2D, tudo bem? Aqui, nesse joguinho aqui, eu joguei esse bastante, tá? Joguei esse aqui também. Então, o que acaba acontecendo? Aqui eu tenho uma visão superior. Observem que o aviãozinho, eu vejo esse aviãozinho como se eu estivesse vendo esse avião por cima. Então, é uma vista superior, tá? Do jogo, ok? Eu tenho uma vista superior do meu jogo, tá? Já aqui, por exemplo, aqui em Command Conquer, que foi um outro jogo, esse já fez sucesso na década de 90, eu tenho uma visão isométrica do jogo, tá? Eu vejo de cima, mas de uma forma inclinada que eu vejo o jogo, ok? E aqui no Príncipe das Arábias, né, o Príncipe da Pérsia, o que eu tenho? Eu tenho uma visão frontal dos personagens. Olha só, observem, tá? Que aqui se cria a ilusão de profundidade, ok? Cria-se uma ideia de 3 dimensões, mas os personagens principais, eles são sempre em 2 dimensões, ok? Então, olha só, deixa eu pegar um aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Observem que o cenário, ele tem um aspecto de 3 dimensões, tá? E o personagem apenas 2. Aqui, ó. Tem uma guilhotina aqui. Tá, ó. Tem uma guilhotina, tem ele saltando, ele lutando aqui, ó. Ok? Tá, ó. Então, o que acaba acontecendo? É um jogo 2D, onde nos cenários criava uma ilusão de 3 dimensões, ok? E era praticamente feito um pixel art aqui, só que mais detalhado comparado a esse aqui. Isso daqui é o puro de todos, né? Esse daqui é o mínimo possível que você pode chegar. Agora aqui já no Príncipe da Pérsia, você já tem uma quantidade de detalhes maior, tá? Então, mas mesmo assim é uma imagem que você poderia dizer que daria para fazer uma pixel art, tudo bem? Então, e aqui um outro jogo que fez bastante sucesso no final da década de 80, começo da década de 90, era o Doom. O Doom você tem uma visão frontal, tá? Da tela do computador.
Cria-se também uma ilusão de 3 dimensões no Doom, tá? Você cria uma ilusão de 3 dimensões, criando uma ideia, ou seja, através de perspectiva, né? Você cria uma ilusão. O jogo começava aqui, ó, tá? Cria-se uma noção de profundidade, aonde o personagem principal ele caminha, tá? Num espaço 3D, aonde se cria a noção de profundidade através do uso de perspectiva, através do uso de você diminuir o tamanho dos personagens para indicar a distância em que eles se encontram. Conforme os objetos vão se aproximando, eles vão aumentando de tamanho. Enfim, se usa vários recursos para se criar a ilusão de uma terceira de profundidade, de uma terceira dimensão. E nós temos também uma categoria de jogos que fez e faz muito sucesso, que são os jogos isométricos, ou seja, você tem um jogo 2D, aonde você quer criar uma noção de profundidade, mas não igual aqui no Doom, tá? Que você tem uma visão frontal, realmente para o frontal, e aí você cria a ilusão através de uma perspectiva e manipulando também o nível de coloração dos personagens, manipulando também o tamanho deles para você criar a ideia de uma terceira dimensão. No jogo isométrico, não. Ele é um jogo que você visualiza ele por cima, ok? Só que de uma forma inclinada. Então ele forma um ângulo, tá? Mais ou menos aqui de 30 graus em relação à horizontal e mais ou menos um ângulo de 45 graus em relação à vertical. Então, em relação à horizontal é um ângulo de 30 graus e em relação à vertical é um ângulo de 45 graus, permitindo que você... Então, seria um jogo visto por cima, só que como se a câmera estivesse inclinada, tá? Então, você cria, tá, jogos fantásticos, ok? Através dos jogos isométricos. Tudo bem? Então, também a gente pode estar criando os nossos personagens, cenários, através de pixel art, adotando essa característica. Tá bom? Então, vamos só analisar aqui o que nós temos. Nós temos, na verdade, se eu for fazer um cubo aqui, ó, que horas são agora? Eu acho que eu comecei, era... Vamos colocar aqui 13h55, ok? Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, eu vou fazer um... Você tem aqui a ideia de um cubo, tudo bem? Você tem aqui uma ideia do cubo. Neste cubinho aqui, ó, no cubo, o que eu vou ter no meu cubo? Eu vou ter aqui por cima, né? Eu posso estar visualizando o meu cubo por cima. Eu posso estar visualizando o meu cubo de forma frontal. E eu posso também estar visualizando o meu cubo de forma lateral. Então, olha só. Aqui seria o quê? Uma vista superior. Nós vamos chamar de vista, tá? É visualização superior, mas eu vou chamar de vista superior. Eu posso estar observando o objeto por cima. Eu posso estar observando o objeto de uma visualização frontal. Então, seria uma vista frontal, onde eu enxergo o objeto de forma frontal. E aqui eu teria uma vista lateral também. Então, seria onde eu vou posicionar a minha câmera, né? Aonde que eu posiciono a minha câmera? Essa câmera, esta visão vai ser o quê? Isso aqui vai aparecer na tela do computador. Então, vamos imaginar que aqui a tela do computador é uma tela de 2 dimensões, ok? Aonde a tela do computador, a tela do celular, ok? Vamos colocar computador. Aonde eu tenho que pensar o meu jogo
eu tenho que pensar para o meu jogo da seguinte forma. O meu jogo ele vai ser uma vista superior. Eu vou ter uma vista superior do cenário, dos personagens. Eu vou ter uma vista frontal do cenário e dos personagens. Eu vou querer criar a ilusão de uma terceira dimensão, ou seja, eu vou querer acrescentar a ideia de profundidade, tudo bem? Eu vou querer criar uma visão isométrica, ou seja, inclinada, uma vista superior mais inclinada, ok? Tá? Tudo bem? Então, a forma como você vai visualizar o jogo, como vai depender da forma como você vai criar os seus personagens e seus cenários. Então, por exemplo, se eu vou fazer um avião, eu vou fazer um avião bem tosco aqui. Vamos imaginar, por exemplo, eu estou visualizando um avião. Vamos imaginar que é um avião, tá? Aqui eu tenho a asinha dele, parará, parará. Aqui eu tenho a outra. Nossa, isso aqui tá horrível demais, peraí. Peraí. Vamos fazer um avião aqui. Pensa que isso aqui é um avião, beleza? Tá? Então aqui eu tenho um avião visto por cima. Eu teria uma vista superior dele. Ok? Esse mesmo avião visto uma visão frontal dele. Ok? Eu teria aqui uma vista frontal. Eu poderia ter uma visão lateral dele, por exemplo, ou vem observando ele de frente. Tá? Tudo bem? Eu posso ter uma visão, faz de conta, tá? Uma vista lateral do meu avião. Também seria uma espécie de vista frontal. Eu estaria vindo de frente, lateralmente, uma vista superior e talvez uma vista, eu posso imaginar uma vista isométrica. Assim, ok? Tudo bem? Então seria uma visão isométrica do meu avião. Então, como é que eu vou criar? Porque eu não posso criar, por exemplo, até pode, mas, por exemplo, o meu avião está numa vista superior e os meus inimigos estão numa visão frontal, né? Já vi joguinho assim. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, se eu tenho um cenário aonde o meu personagem ele vai poder se locomover. Ele vai poder se locomover para a esquerda e para a direita. Então, muito provavelmente, eu vou querer o quê? Eu vou querer uma visão frontal do jogo. Então, por exemplo, os inimigos, eu vou fazer os inimigos também com uma visão frontal, ok? O cenário vai estar numa visão frontal e assim vai. Se eu for criar o meu personagem numa visão superior, eu vou fazer todo o cenário e vou fazer os personagens numa visão superior. Isso não é uma regra, tá? Existem jogos em que essas formas de visualização elas estão misturadas, tá? Mas o que eu queria mostrar é que a forma como você pretende visualizar os seus personagens, se você vai querer uma visão frontal, lateral, isométrica, superior, vai definir a forma como você vai criar esses personagens no nosso amiguinho aqui, no Piskel, ok? Então, quando eu for aqui no Piskel, o que eu vou fazer? Eu tenho, os meus personagens vão ser uma visão frontal, vai ser uma visão superior. Como é que eu pretendo criar todo o meu cenário? Ou seja, eu quero amarrar tudo. Por exemplo, vou criar um jogo espacial, aonde vai ser uma nave, vamos imaginar assim, aonde eu vou ter uma visão superficial de tudo, uma visão superficial não, uma visão superior de tudo, ok? Então, não, vai ser um joguinho onde o personagem vai poder apenas se deslocar para cima e para baixo, para direita e esquerda, ele vai poder saltar,
Tá? Então eu posso optar por uma visão o quê? Frontal do personagem, do cenário, dos inimigos que vão aparecer e assim vai. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.